Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo esse programa aqui. Estamos aqui para mais um episódio, chegamos ao 25 episódios, meu amigo, quem diria, né? Quem começou um negócio aqui que ninguém sabia se ia para frente, ia para trás. E já vamos com 25 episódios, já temos uma estradazinha já, não é muita coisa, mas se você for ver aí no canal, se você for fuçar aí, dar uma olhada, você vai ver que já tem bastante coisa legal. Teve os solas que fizemos, inclusive o nosso convidado de hoje esteve conosco ano passado aqui no episódio dos solas. Foi muito legal. E hoje foi tão legal que ele voltou hoje. Temos a honra mais uma vez de estar com o Rui Damasceno aqui. E antes de apresentar o Rui, vamos apresentar, né? Você que está assistindo aí, talvez você seja a primeira vez. Caiu de paraquedas aqui por um erro do algoritmo aí. O YouTube recomendou. O erro da... O algoritmo errou. Um podcast vai ser esquerdo. O algoritmo, porque eu vou pela lógica, não vai, mas assim, pelo erro lá, eu vou... Gostei muito. Gostei. Eu tô pensando num nome legal de um podcast pra concorrer com vocês. Acho que eu vou dar... Não, ainda bem que a gente não liga pra concorrência, quanto mais melhor, principalmente no nosso segmento aqui, quanto mais melhor, meu amigo. Se tiver concorrência, pra concorrer eu nem quero. Mas a gente vai ganhar de você de lavada, meu irmão. Mas pra você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Wilson Moura, e somos aqui o podcast Com a Palavra Podcast. E o nosso intuito aqui, somos 5, né, que fazemos aqui a nossa equipe. Hoje tá apenas eu e o Ferinha. Os outros 3 estão folgando por trabalho, por diversos motivos. Mas hoje tá eu aqui, Wilson Moura, e o Rodrigo Fera, para compartilharmos aqui um pouco da palavra. O Rodrigo se apresenta depois, o Rui fica por último, que vai ser a apresentação especial. Vai lá, Fera. Como você já sabe, né? O Sim já me apresentou aqui como Fera, né? Como a galera me chama. Mas oficialmente é o que vai aparecer lá no rodapé aí do vídeo, nosso editor, né? Vai colocar. Vai colocar. Vai, claro. Esse mínimo aí tem que ter, né? Me chamo Rodrigo. Rodrigo né? Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, né? Estamos aí, mais um episódio, né? Um projeto que Deus colocou nos nossos corações. Estamos aí, 25º, né? Assim, 25º. Glória a Deus por isso. E que você possa estar assistindo esse episódio e possa ser abençoado aí. Eu acho que não saiu muita heresia ainda, que chegamos até o 25, né? Não teve muita reclamação, assim. Apenas alguns comentários lá negativos, mas isso faz parte, né? Já teve comentário negativo. Já, mas claro. Famoso. Quando tem hater... Quando tem comentário... Se é só positivo, porque só os amigos estão assistindo, né? Só a galera, né? Quando tem hater, vixe, doido, pode crer. Ó, tá melhorando, o negócio tá melhorando. Furou a bolha. Erro, já temos erro de algoritmo. E furou a bolha. Até o fim do podcast. Rapaz, se a gente não criar um podcast, se ele não criar logo, a gente cria quadros, né? A gente começa a criar quadros aqui dentro do nosso podcast. Então, Rui Damasceno, se apresente para quem não conhece essa autarquia. Pois eu sou o Rui Damasceno, sou missionário, trabalho para o Luz em Ação e para a Missão Artes Brasil também. Sou... eu já fui ordenado por 2 igrejas diferentes, sabe? Uhum. Eu tô indo pra minha 3ª, eu já vou pedir vou pedir música no Fantástico. Não sei se é uma boa, mas tá. Mas tá lá, hoje eu tô como seminarista, não é bem a expressão correta seminarista, mas eu tô indo pro concílio já na 3ª denominação, né? Que é a Convenção Batista Brasileira. E sou membro da Igreja Batista Dunas e faço parte da equipe pastoral dessa igreja, né? A Igreja Batista Dunas, que é um projeto de plantação. Inclusive, esse ano, né, de 2024, a Batista Dunas está planejando uma segunda plantação de igreja, então talvez eu seja aí um próximo plantador de igreja na nossa comunidade. A Dunas é lá no Barro Vermelho ali, né? Barro Vermelho. Vizinho ao Seminário Batista. Exatamente, dentro da mesma propriedade do Seminário Batista, Teológico Batista Potiguar. Exatamente, lá na capela. E eu sou professor de Sociologia, Filosofia e Argumentação, né? Trabalhei muitos anos, né? 20 anos como professor em sala de aula e os últimos 10 anos focado em Sociologia, Filosofia e Argumentação para a preparação de textos dissertativos argumentativos, principalmente a Enem, né? E além disso, eu sou empreendedor. Eu tenho
Estou empreendendo numa escola bilíngue, cristã, de educação infantil até o 3º ano, né? Estamos aí na caminhada, estamos no nosso 4º ano de escola, né? A gente começou exatamente no ano de 2021, 22, 23 e agora a gente está no 4º ano, né? Na pandemia, começaram na pandemia. Começou dentro da pandemia. Coragem, coragem. Isso aí. Coragem. Das coisas, sou pai, né, de dois filhos, né? Eu tenho um garoto com 14 anos, o Pedro Azaf, uma moça linda com 11 anos, a Zoe Marie, e agora tá chegando a 3ª filha, né? O 3º filho, 2ª filha, né, no caso, que é a Ayla Sofia, né, que tá chegando. Minha esposa tá grávida de 5 meses e um pouquinho. Júlio, não me chame para fazer licença paternidade. Sim, senhor. Um abraço Merecido, né? para Pedro, para Zoe e para Ariel também. Um abraço para eles que a gente conhece e também tem uma consideração muito grande. Mas, Rui, é o seguinte, chamamos você aqui um motivo específico, esse nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre evangelismo no carnaval, né? Esse episódio vai ser lançado justamente na quarta-feira de cinzas, né? Vai entrar a vinheta nessa hora assim? Vai. O nosso editor vai botar. A gente tem uma equipe de edição top. Ele vai fazer toda aí, vai botar o confete. É uma equipe mesmo. É uma equipe. Equipe. Ou é uma Equipe. Por enquanto sou eu ainda. A equipe. Quase culminando, assim, quase saindo um raiozinho assim. É porque a equipe é fraca de efeitos especiais, senão colocava um raiozinho assim. Esses caras ficam querendo jogar em furada, sabe? Vai aparecer não sei o que, aí eu só olho assim. Efeito sonoro. Vai, confia. Uma machinha cabe. Mas estamos aí, como esse episódio vai sair na quarta-feira de cinza. Certo. A gente achou legal trabalhar. Lógico que já tivesse saído antes, mas não deu pra sair antes, vai sair na quarta-feira de cinza, não vem a calhar nesse momento. Sobre evangelismo no carnaval, porque é algo que se discute. Vamos dizer assim, não a maioria, mas talvez se você for falar com a maioria, são pessoas mais tradicionais, a galera mais tradicional, sim, vai dizer que é evangelismo em grandes eventos, não só no carnaval, carnatal, sei lá, carnaval fora de época, qualquer outra festa dessa é jogar pérolas aos porcos. Você mesmo já deve ter ouvido falar sobre isso. Muitas vezes. Então, ao longo desse episódio, nós vamos conversar sobre isso. Né? Eu sei que você já tem, com certeza, uma opinião formada, e quem não te conhece vai entender por quê. E a gente vai ajudar o pessoal a caminhar e tirar suas conclusões. Também não é minha intenção aqui. Beleza. Fazer que ninguém que não concorda nem concordar, mas pelo menos pensar sobre isso. Né? Muita pessoa nem refletiu, só já rotulou. Não convém, então vamos pensar nisso aí. E para começar, queria que você falasse um pouco sobre contexto de carnaval, né? Vamos começar definindo carnaval. Beleza. De onde veio, como começou. Porque a gente só, pelo menos assim, aqui no Brasil a gente conhece o carnaval, vamos dizer assim, o carnaval do Rio de Janeiro, que é as escolas de samba, Rio de Janeiro, São Paulo, carnaval da Bahia, que é lá o Estrela Elétrica, a galera lá atrás e tal. Tá bem ligado a isso aí. Mas, além disso, Rui. O carnaval do Brasil, do jeito que a gente conhece hoje, ele é fruto do começo do século XX, tal como a gente conhece hoje, né? Uhum. Essa coisa da própria dos próprios blocos carnavalescos, né? Ali, começo da primeira metade do século XX, é uma coisa relativamente recente, né? Que a gente pensa, não, sempre foi assim, nada. Né? Primeiro que não tinha tecnologia suficiente para isso. Até o século XIX não tinha tecnologia para você empurrar um trio elétrico, né? Tinha que ser alguma coisa menor e na mão, né? Com tração. A própria concepção de escola de samba também é do século XX, é uma coisa muito recente, né? E tem uma origem interessante, porque o carnaval, do jeito que a gente conhece, ele é brasileiro, como a gente conhece, tanto que virou referência no mundo. Sim. Mas ele tem uma história europeia, né? Ele tem uma tradição europeia. Ele vem para cá na corte, junto com a corte portuguesa. Porque era uma festa tradicional que começou lá na Roma clássica, na Roma medieval, vamos ser mais claro, né? Quando ela se cristianiza. Quando o Império Romano se cristianiza, aí uma das vertentes históricas é que algumas festas pagãs que existiam, a Saturno, a Júpiter, né? A Saturnália, por exemplo, né? Que era um festival a Júpiter, né? Que estava associado às festas da prosperidade ou solstícios de primavera, sim. De verão,
festas dessa natureza, né? Você pode se aprofundar, eu não sou historiador, né? Uhum. Mas eu sei que vem desse contexto, e quando vem a romanização do cristianismo e a cristianização do Império Romano, que são duas coisas interessantes, são dois movimentos. Eu tenho um movimento de romanização do cristianismo e eu tenho um movimento de cristianização do romanismo. Então eu tenho as duas coisas acontecendo, né? Aí essas festas, elas são meio que enquadradas, meio que encaixadas. Então ela coincidentemente no mesmo período, inclusive histórico, esse período que a gente está vivendo aqui entre fevereiro e março, no máximo ali, né? Mesmo na Europa acontece Mesmo na Europa, nesse período. era nesse Sim, período, sim, né? sim, sim. Entendi. Das antigas, como diz a galera, né? Acontecia assim. E quais eram as principais características? Cara, ela se desenvolveu como uma festa onde você, quando se cristianizou, você tinha a festa que antecedia a quaresma, né? O período de 40 dias que inicia-se exatamente no dia deste podcast sendo lançado para as mídias. Né? Sim, sim. E aí a quaresma tinha um período antes, que era o período da entrada, ou então do entrudo. Se você for pesquisar aí na internet, você vai ver o que é o entrudo, aí vai aparecer. Também conhecido como festa de carnaval. Por quê? O entrudo preparava a quaresma, que era um período que os católicos romanos evitavam comer carne, faziam aquele jejum, aquela memorial, né, preparatório ao sofrimento de Cristo, né, que é um memorial interessante, é uma celebração que não deixa de ser cristã, apesar de estar sincretizada com elementos paganizados, e sempre foi. Né, sempre foi paganizado. Né? Uma estratégia política do Império Romano, quando foi sendo cristianizado e quando foi romanizando as estruturas eclesiásticas. Eu estou falando muito disso, né, de romanização. Vou dar só um exemplo. Você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia uma hierarquia episcopal como a gente tem no catolicismo. Sim, sim. Essa hierarquia cardeal, por exemplo. De onde vêm os cardeais? Né? Tem uma explicação bem que a gente chama de alegórica, que os católicos usam, mas os cardeais nada mais são, né, e o colégio de bispos nada mais é do que o Senado romano. Sim. Então é uma espécie de sobreposição política. Quem é o Papa? Ora, de onde veio essa ideia de Papa? Ora, veio do processo de romanização imperialista. Né? Uma sobreposição do imperador. Então, muita coisa foi se adequando. Como é que você muda a cultura de um povo? Você pode dizer que empurrou uma religião goela abaixo, mas a cosmovisão das pessoas continuava com Júpiter, com Marte, com Mercúrio, com Saturno, né? Cultuando os deuses gregos, os deuses romanos, que eram equivalentes, alguns deles, né, ou quase todos eles, aos deuses gregos. E quando veio o cristianismo, mesma coisa, cara. Assim como os romanos adequaram a linguagem aos deuses gregos, depois eles adequaram a linguagem ao cristianismo, ao né? cristianismo, Sim. aos elementos do cristianismo. Isso aí vem os santos, no caso. Tem alguma equivalência desse jogo? Já é outra. Da forma como veio caminhando para ser, foi um pouquinho depois. Já foi ali mais para frente, no medievo, 600, 700, mais ou menos nesse período entre 600 e 700 depois de Cristo. Né? Mas as festas vieram por aí. Sim. E as festas eram sempre carregadas de aproveitar, já que tem algumas histórias para a origem da palavra carnaval, por exemplo, que era... E não é a carne que vale, não? Não é a carne. Tinha uma expressão mais convertida. Era tipo, a ideia era... É uma expressão em latim, carnavarium, tem esse negócio do latim, né, que tem no... Sempre tem. Termina com... Passando, né? Com um M ali, Então, aí a ideia era que você fazia o período da abstenção de carne. Então, a ideia era sem carne. Sim, sim. Entendi. Só que aí o que é que acontecia? Quando era o sem carne? Era na quaresma. Então, no entrudo, o que é que tinha? Carne. Comia muita carne para depois ficar sem carne, né? Tinha as festividades. Vamos aproveitar, né? Aproveitar agora. A gente vai ficar uns dias sem comer carne, então vamos comer carne. Entrou a Que onda. tiração de onda. Quando saiu do período da Idade Medieval, que entrou ali próximo do período de 1400, 1500, quem está chegando no mundo? Os escravos africanos. Então começou a ter outros elementos de distinção. Então tinha
desculpa, a festa do pobre e a festa do rico, e também tinha a festa do escravo, né? Então, os escravos, eles eram colocados dessa forma. Os escravos, eles tinham a sua própria festa. Sim. E aí essa festa foi acontecendo, os ricos não se misturavam com os pobres, né? A elite, então eles faziam os seus bailes mais reservados, daí a ideia de bailes de carnaval. Então você tem os bailes e você tem a galera que estava na rua. O que é que a galera da rua fazia? Quem é daqui do Rio Grande do Norte conhece muito bem o Bloco dos Cão, o Bloco do Mela, por que tudo isso? Bloco dos Cão, porque os escravos costumavam, nesse período, fazer guerra de comida podre, jogavam polvilho uns nos outros. Alguns entendem que a brincadeira do polvilho da goma era para deixar o preto branco tirando onda. Agora você é branco e tal. Sim. Aí fazia aquela carnalidade, aquela brincadeira toda, né? Ainda também com muita bebida, né? Os africanos introduziram as bebidas fortes deles, eles já tinham suas bebidas fortes, e no Brasil, por causa do comércio da cana-de-açúcar, a cana mesmo, a famosa cana, cana, era uma cana mais grossa, mais grosseira, né? Não era uma artesanal, era de 51 para dentro. Não é negócio refinado, é um negócio brutão mesmo, né? Bruto, né? Se botasse no carro, ele andava. Né? Então, matava Covid fácil. Então, assim, era uma coisa bem assim. E os ricos lá. E às vezes as mocinhas ficavam jogando coisas da janela, as ricas, né? Em quem estava passando embaixo, né? E aí, quando foi se aproximando mais ou menos na metade do século XIX, 1850, 1870, mais ou menos, na Europa, um pouquinho antes, já foi proibido em Portugal. As festas de... Por quê? Porque tava muita bagunça, tava uma coisa muito feia e tal. Só que a galera aqui no Brasil resistiu. Então eles foram escorraçados, e o que é que os ricos faziam? As festas de rua foram proibidas, né? Principalmente na segunda metade ali do século XIX, e durou um tempão a repressão, até o período de Vargas, de Getúlio Vargas, ali em 1930 tinha uma repressão mais forte, 1930. Né? Interessante isso. Aí, por que eu estou fazendo esse apanhado todo? Porque já tinha, era uma coisa antiga que veio da Europa, chegou no Brasil, com os escravos brasileiros acontecia muito, né? Então, os livres, né? Em 1800 já tinha muito negro livre, né? Muito negro que tinha sido liberto. E aí começou a ter uma repressão. Sim. Quando começou a ter essa repressão, os ricos continuaram curtindo, porque eles faziam seus bailes elitizados. E os pobres fizeram o quê? Não, vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode estar na rua, assim, não pode... Aí eles fizeram cordas, né? Começaram aí com cordas, começaram a colocar elementos, não tinha música, não tinha batuque e tal, aí eles começaram a usar instrumentos de batida para fazer uma espécie de procissão, porque foi literalmente uma associação com a procissão católica, né, para dizer que eles estavam se domesticando ao catolicismo e tal. E aí começou com isso. Aí quando foi entrando na década de 30, 10, 20 e 30, eles foram estilizando mais. Foi quando nasceu o samba. O samba já nasce no século XX, por exemplo. Né? E aí começou a batucada, sempre associada ao culto afro brasileiro. Sim. As tradições da capoeira, muitas coisas eram utilizadas ali no mix dessas festividades, que tinha a festa do branco e a festa do preto, pô. Né? A festa do rico e a festa do pobre. Né? E aí, na Bahia, um cara chamado Dodô, né, junto com um colega, pegou um caminhão, na carroceria do caminhão, botou a galera tocando os batuques e a galera seguindo o percurso das cordas. Nasceu o trio elétrico. Botou uma caixa amplificada, um negócio e tal, nasceu o trio elétrico. Né? E ainda tinha pouco das pressões de Vargas. Só que depois começou a crescer, começou a se estilizar, e aí vai entrando um pouquinho mais para frente, eu não me lembro exatamente quando, mas ainda acho que antes de 1940, mais ou menos, antes disso, cria-se o Sambódromo do Rio de Janeiro, que começou a crescer muito. O samba se estilizou, alcançou várias rodas, a gente tinha gente muito famosa já cantando um samba diferenciado, e diz quem criou o modelo, eu não me lembro quem era o presidente na época, mas diz quem criou o modelo, quem criou o projeto do Sambódromo do Rio de Janeiro.
Adivinha? Oscar Niemeyer, pô. Eu ia chutar aqui, porque eu realmente não sabia. Cara, né? Interessante. E aí o carnaval brasileiro vai crescendo assim. Na Bahia, populariza-se o trio elétrico, as marchinhas se espalham, a primeira marchinha ainda é do século XIX. Inclusive, uma das primeiras foi Oi, abre alas que eu quero passar. É o cantor Cristão. Eu não conheço essa, não. Ei, só um parênteses aqui. Agora tu vai ter que... Eu tenho que falar? Confirmar se você é carioca ou não. Porque esse cidadão, ele disse que é carioca. Pelo menos no registro dele, ele diz, apesar que eu nunca vi. Sinilópolis, pô. Beija-flor. Não. Cadê o RG aí pra eu ver? É de crente. Cadê o RG? Eu tenho que ver lá no RG, lá, nascimento... Eu perdi. Ele é carioca, mas você é mais potiguar do que... Pois é, tu perdeu todo o sotaque, mulher. Pô, cara. A parada, mano. Pô. Pois é. E aí a parada foi se popularizando, crescendo. E aí Recife fez a sua adaptação, que foi o frevo, né? Que é uma linguagem rítmica muito forte, né? E uma dança que tem alguns elementos das danças europeias, assim como as quadrilhas juninas também. Sim. Mas tem muito elemento também europeu, da dança afro, do molejo do afro, né? As danças que na África é muito comum você ver as pessoas dançando e dobrando as pernas até embaixo, como no frevo, né? Quase que decócoras, né? Dançando assim. Então, essa festividade vem daí. Mas esse modelo de festa não é novo, ele não é europeu. Essas celebrações, essas festas são muito famosas. Isso remonta aos tempos mais antigos. Sempre teve grupo humano, teve festividades desse nível, desse tamanho. Basta você lembrar, por exemplo, o que era Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma festividade ininterrupta. Né? Sim, aí você falou sobre essa questão. E já que você tocou na questão da sexualização, não sei se isso é fácil de determinar, se nas suas pesquisas você conseguiu identificar isso. Teve algum momento, ou desde o princípio, ou assim, qual momento que esse lado ligado à sexualidade foi tão forte? Porque hoje em dia, carnaval é sinônimo, não geral. Pô, lógico que tem, vamos dizer assim, um lado artístico, né? O desfile, aquela parte artística. Eita, um trava-língua artística. Isso aí. Mas, tirando essa parte essa parte de arte, vamos dizer assim, o próprio desfile tem lá as alas lá, que é tudo com significado, com não sei o quê. Aí vem a mulher lá com um tapa-sexo, não é nem fio dental mais, é um tapa-sexo mesmo, que tapa somente lá aquele negócio. E a gente sabe que o que atrai o público masculino não é a parte de arte, o público masculino não tá nem aí pra isso. Mas quando foi assim que o carnaval se tornou assim, tão pendeu pra esse lado assim? Então, sensual, no caso. Sensual. Cara, a sensualidade, ela sempre foi sinônimo. Lembra que eu falei, por exemplo, das festas romanas? Então, cara, você tinha Dionísio na cultura grega e Baco na cultura romana, que são correspondentes. Sim. Várias artes do período barroco, que é uma coisa interessante de se mencionar. O barroco é um período artístico promovido por um senso religioso católico a partir de 1600, mais ou menos. E é uma espécie de resposta à reforma protestante. A didática protestante ela foi muito eficaz naquele período. E aí os católicos eles adotaram um processo de fortalecimento da catequese por meio das imagens. Sim. Então é daí que vem as catedrais suntuosas e belas, não apenas suntuosas, mas belas, com pinturas contando histórias bíblicas, cenários bíblicos, esculturas contando cenas bíblicas, né, a menção a figuras bíblicas e etc., tanto na escultura quanto na pintura, né, nos afrescos, nos quadros. Sim. Por quê, cara? E aí você vai encontrar nesse mesmo período essas artes, que a gente chama de arte sacro-profana. São artes que vão mostrar, por exemplo, festas a Dionísio. E ela está misturando elementos cristãos, anjinhos, né, homens, mulheres, padres, igrejas, né, em atos públicos de orgia, de fornicação, né, de sexualidade pública. Se vocês forem acessar,
Por exemplo, a literatura de Dante de Alighieri, o Inferno de Dante, por exemplo, né? Pô, vocês vão ver muito isso. Ou as críticas feitas na obra A Utopia, né? Se não me engano, de Thomas More. Então, você vai observar várias coisas nesse caminho, né? Sim. Que tem sempre. Então, quem é Baco, quem é Dionísio? É o deus da festa e do vinho. Quem é Baco e Dionísio, ou Dionísio? Cara, Dionísio foi fruto de uma traição de Zeus com uma humana. E a esposa de Zeus ficou irada. E aí ela queria matar a mãe de Dionísio e queria matar o filho... O próprio Dionísio. Queria matar o Dionísio, o filho de Zeus. Sim. E Zeus, aliás, esconde, né, Dionísio na sua coxa, né, regado ao sangue da sua coxa. Então, a ideia do vinho tem uma representação, quando ele cresce ali protegido, ele vira o cara da farra, da festa, né, uma alusão ao nascimento fornicatório de Zeus. Sim. E ele sim, vira esse cara da farra, Sim. né, da loucura generalizada. Então, festas estavam associadas à sensualidade. Uhum. As ninfas, né, que vocês vão conhecer a expressão ninfeta, Uhum. né, que é a ideia de uma mulher ou de uma jovenzinha, mais especificamente, muito sensual. A nossa adolescência aqui vai lembrar da série Presença de Anitta. Vixe, Né? foi longe, viu? Vixe, minha professora da escola dominical sonhasse que eu sabia o nome. Eu entrava em Já era, disciplina. né? Se minha mãe sonhasse com isso, por isso que tem no inconsciente, a gente chama na sociologia, no imaginário social, essa mística com esse palavreado que a gente escuta muito na cultura contemporânea, as novinhas. Uhum. Né? Então, isso está sempre presente. O cara disser para mim, assim, né, que eu digo que existe o moralista, o falso moralista e o novo falso moralista antimoralista. Esse novo é mais. Novo falso moralista, antimoralista. Quem é isso? Eu tenho um moralista ou o cara que é moral, que assim, não, cara, é melhor a gente não fazer isso, não. Sim, O sim. cara tá ali na moral dele, ali, na ética dele. Não precisa nem ser crente, mas o cara entende que a bagaceira muito não é legal. Sim, sim. Né? Tem que ter um limite. Beleza? Beleza. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que sai apontando o dedo para Falso moralista. Esse é o- Aponta, mas internamente, na realidade, ele. hipócrita, Aham. né? Que tem a ver com a citação de vocês pérolas aos porcos, tem mais a ver com isso Uhum. Do falso moralista, no caso. do hipócrita, Aham. né? Sim, sim. Até no contexto de tirar a trave do olho, Aham. né? Do que, por exemplo, se a gente prega ou não o evangelho no carnaval. Uhum. Tem a ver com o incrédulo que não ouve o evangelho necessariamente, ou que rejeita o evangelho. Sim, Porque a sim. Bíblia diz que vão rejeitar o evangelho, mas a gente volta nesse ponto aí quando perguntarem. É. Mas a ideia é que tem esse falso moralista hipócrita, certo? E tem o cara que se aproveita do hipócrita porque quer curtir a vida e ele fica questionando todo o princípio ético e moral como Sim. é conservador, que coisa mais antiquada. Mano, ninguém quer ver seu pai deitado no próprio vômito. Ninguém quer ver sua mãe sendo abusada sexualmente, como a gente já sabe que tem. Uhum. Eu já vi várias vezes, né? Não quero usar aqui a falácia da autoridade, mas quem tiver o mínimo de bom senso, quiser fazer pesquisa de campo, vai constatar Uhum. meninas sendo abusadas, filhinha de homens abusando sexualmente de mulheres, né? No Carnatal eu cansei de ver isso, né? E sob efeito do álcool, né? O efeito do álcool já é. Tem uns caras que empurra bebida mesmo nas minhas pra mim ficar lá doidona e se aproveitar. Exatamente. Isso é uma coisa. De onde vem a expressão boa noite, Cinderela? Não é porque a Argentina botou água botou Ronaldo, né? Botou um negócio na água da seleção de 90. De 90. É. Ei, você não pegou isso não, mas eu já Mas era... é famoso essa história. mas Da eu peguei, França, eu né? ainda assisti, era criança. É 98, cara. É de 90 teve Isso isso. aí é antes, né? É, Eu pensava que era do Ronaldo. Canídia, né? Mídia, Canídia, Maradona, né? Essa galera aí. Canídia eu já joguei muito no Super Nintendo, o Boca Juniors. Já melhorou aí, ó. Tá vendo? Já Mas o Boa Noite Cinderela vem disso. Então, essa coisa já existe, cara. Então, o cara, aí novo falso moralista é aquele que diz que alguém que é ético e conservador tá errado, é antiquado. Mas que, na verdade, quando o cara chega pra ele assim, então tá bom, cara, deixa tua mãe curtir o carnaval
Deixa geral pegar ela. É. Né? Mesmo que ela esteja inconsciente, todada. Né? Daqui a pouco vão cancelar esse podcast aqui, porque eu tô falando de uma maneira muito agressiva. Sim. Então a galera do mimimi vai bater a porta. Cancelou, meu amigo. Mas é muito comum isso. Chega pro cara e pergunta, tá bom, mano, não importa a tua natureza sexual, o que é que tu diz que é a tua vida sexual. Eu quero saber quando cabe na tua cabeça que alguém dopar outra pessoa ou aumentar a quantidade de doenças sexualmente transmissíveis ou então aumentar a quantidade de gravidez indesejada para depois tu vir defender aborto. Isso. Né? Ah, não, vamos libera. Depois é só abortar. É isso que a gente está ouvindo. Então sempre teve associado a isso e ninguém, na verdade, quer isso. Só que a alienação na busca pelo prazer é tão forte que o cara vai negar isso aí, entendeu? Mas festança assim. Rave é o quê, meu irmão? A gente tá falando de carnaval, mas rave é o carnaval constante. Entendeu? Só não é com samba, é com outro tipo de música, mas uma é. variante musical e hipnotizante. Mas é a mesma noia, né? Acontece tudo. Mano, carnaval aumenta índice de mortes por acidente de trânsito. Carnaval aumenta o número de transmissão de doença sexualmente transmissível. Carnaval aumenta o número de pessoas que vão morrer com alguma overdose. Carnaval aumenta o número de violência. Carnaval aumenta o número de prisão. Quer dizer que isso aqui é um benefício social? Me dê a santa paciência, por favor. Né? Então, Verdade. essa questão da sexualidade ela é inerente aos grandes festivais, ditos festivais da carnalidade, festivais do prazer. Sim. Né? Então, a galera tá aí. É o espírito que a gente chama de, na filosofia, a gente chama de espírito hedonista. É o espírito do prazer pelo prazer. Onde tem o espírito do prazer pelo prazer. Espírito, essa expressão espírito, né? Se algum outsider do nosso campo de alcance vier para cá, não confunda aqui a minha fala de espírito dionisíaco com demônio. Não estou falando de demônio. Estou falando de mentalidade, né? Mentalidade. Concepção, estilo de vida baseado no prazer. Hedonismo. Prazer pelo prazer. O que importa é o prazer. Né? Tem texto bíblico para a gente dialogar, para a gente conversar sobre isso, tem. Sim. Mas a ideia é essa. Certo. Mas eu entendi o que, acho que fazendo assim, pelo que eu entendi do que Rui falou até agora, do como surgiu o carnaval, foi porque veio da Europa, lá da Roma antiga, e aí foi trazida para cá, para o Brasil, né, pela corte portuguesa, né, e foi carnaval vem da palavra digamos assim, vamos aproveitar porque vai ter um período de quaresma, né? Quaresma o nome? Que seria de abstinência, então era um período que antecedia e aí você poderia comer carne, enfim, aproveitar esse momento para depois se abster, né? E aí os africanos, veio a fase que a gente trouxe os escravos negros, né? E aí os escravos, para introduzir a sua cultura, aproveitou o carnaval, que era uma festa, digamos assim, pagã, incorporada pelo catolicismo, de certa forma, e foi introduzindo os elementos deles. Até o momento de agora, onde a gente vê os trilhos... Quando surge o samba, quando surgem as variações, né, as apresentações artísticas, a expressão corporal, ela é uma expressão legítima da cultura negra, para a gente dialogar um pouco com a ideologia deles que eu estou falando de quem pensa favorecer o carnaval como uma expressão cultural. É uma expressão cultural, mas é uma expressão cultural vulgar. É uma expressão cultural que favorece aquilo que na intimidade ninguém quer para si. Não me venha com chorumelas. É como aquilo que eu falei. Assim, pelo que eu falei aqui, é mais ou menos isso? A recuperação histórica é mais ou menos essa, com algumas ressalvas. Sim. Haja vista que é uma informação que chegou agora. Né? E vale salientar que quando a gente fala, como eu falei, eu citei arte, né? A arte, eu acho que é tipo aquele negócio para suavizar um pouquinho, vamos dizer, para minimizar, para... A arte sempre teve... A gente diz que não, mas a arte sempre teve uma manifestação sensualizada, erotizada. Gente, pelo amor de Deus, por que vocês acham que as estátuas da Grécia clássica tudo tinha as partes íntimas de fora? Tá lá os caras
Vai fazer Davi com um piruzinho de fora. O anjinho Ah, lá. anjinho. Os anjinhos da Capela Sistina peladinho. É. Ô, gente, por favor, Adão, dentro da Capela Sistina, no afresco de Michelangelo, Adão peladão com o instrumento de trabalho com Eva lá, arriadinho assim. Tá lá, cara. Tá lá. É arte, né? É arte. Então, a arte sempre teve essa coisa da exposição do nu. Porque o nu sempre foi misterioso. Agora, veja bem, o nu não era para ser profano. O nu não foi feito por Deus para ser profano. Sim. O nu foi feito por Deus para ser aproveitado como natural. Só que o O pecado. pecado, ele incendeia, ele danifica, ele fragmenta a concepção do homem sobre si e do homem sobre o outro. Então, do homem sobre ele mesmo, do homem sobre a mulher, se você quiser ser mais específico, da mulher sobre ela mesma. A concepção de pudor nem era para existir. A concepção de pudor só nasce depois do pecado. Quer dizer, agora, a primeira coisa que aconteceu depois do pecado foi não ter vergonha, porque eu tava nu. Até Deus pergunta, e quem disse pra você que você tava nu, Adão? Exatamente. Eu disse pra você, velho. Por que você tá com vergonha? Você tava comigo direto aqui, nunca teve isso. Por que você tá preocupado agora? Mais ou menos isso, né? Você falou pro seu filho com 2 anos com vergonha de você. Não, papai. Não é isso, menino. Isso aí eu vi na feia, pai. Né? Eu lavo isso aí desde pequeno. Então, mais ou menos isso. Aí o cara tá lá, Deus. O cara veio desse caminho do nascimento. Cara, eu tinha um professor de sociologia e o cara tava dando aula de teoria sociológica 3, e aí ele veio cheio de falso moralismo. Falso não, modalidade. Né? Ou falso novo moralismo, antimoralismo, sabe? Essa coisa troncha. Eu fico louco. Aí o cara chegou e disse, não, porque Deus, essa religião dos cristãos é uma religião idiota, que planeja você para ser idiota, para você ser burro, porque já planejou você para você se limitar, para você não viver sua vida, seus prazeres, já nasceu pautada na proibição do conhecimento. Professor, eu ouvi dizer que não era por causa do conhecimento, não. Era assim que era proibindo do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, professor. O senhor agora disse aí, ó, é conhecimento do bem e do mal. O que o senhor está combatendo aí é que a sociedade hoje é muito moralista, né? Pois é, a sociedade do Éden nem pudor tinha, nem concepção de pudor tinha. Ela tinha um pudor santo, né? Então tudo era puro, tudo era santo. Eles andavam nus, gente. Os caras andavam nus, Adão e Eva andavam nus, entendeu? Então a concepção era totalmente diferente, o uso do corpo era diferente. E eles eram 100% saudáveis. Então eles tinham uma energia e Deus disse, multiplicai-vos. Então o problema nunca foi o sexo, que depois de um tempo a Igreja Católica associa a sexualidade ao pecado original, né, na cultura católica. Eu não sei se foi um projeto da instituição católica, mas a cultura católica, a cosmovisão católica acabou paganizando o sexo. Demonizando o sexo, né? Exatamente. Né? E a Apple que se aproveitou disso, né? Que fez o símbolo dela, a tentaçãozinha, que tinha essas explicações aí. Mas o sexo não. Cara, Deus criou Adão e Eva toradão, limpão, fortão, né? 100%, e ainda disse assim, mano, multipliquem. De outra maneira, ele estava dizendo, façam sexo, meu amigo. Exato. Né? Tá lá, então era bênção, cara. Era uma concepção abençoada. Não tem nada a ver com isso. Agora, depois do pecado, né, o sexo passa a ser um instrumento de dominação, sexo passa a ser um instrumento de poder, o homem domina sobre a mulher de maneira violenta, né? A mulher passa a ser tratada como um substrato da sociedade e ela vira uma pária sexual, né? Tem muita coisa que essa galera dos movimentos feministas e de esquerda falam, que ela tem lampejo do coerente, ela tem um lampejo daquilo que é coerente, daquilo que é certo se preocupar, mas é só um lampejo muito fragmentado. Então eles fazem uma proposição equivocada. O carnaval é isso, cara. O carnaval é a concentração contemporânea de tudo aquilo que o homem quer fazer, mas não tem coragem de fazer publicamente, se resguarda num período específico, porque tem vergonha, sabe que é vergonhoso fazer publicamente. Eu só lembro, sabe do que quando você fala isso? Quando ele tá falando isso, eu lembro daquele pessoal que se lá veste... na praia, no litoral sul. Que se veste de mulher. No nosso litoral sul aqui, que o cara aproveita pra soltar frango. O ano todo o cara não vai, mas aí aproveita. Exige. O cara fala, não,
passa o ano todinho. Eu sou melhor, cara. Cara, eu me vestir de mulher. Bota um topzinho, uma mini saia, não sei o quê. Pô, o cara passa o tempo, sabe que é errado, velho. Vou beijar todo mundo. Espero o Carnatal chegar, o cara. Vou beijar geral. Ué, sai beijando agora, tá? Vai lá, sobe no busão e sai beijando geral, pô. Por que esperar o bloco? Entendeu? Por quê? Porque sabe que é errado. Uhum. Entendeu? É como se Só que fosse aquele período de ali, liberdade. Pode fazer. liberou geral. Liberou geral. Ali, se você sai da... Mesmo que você esteja com um abadá, com a parada toda, saiu dali, do espaço da festa, você já vê a galera andando assim, ó. Cabecinha baixa, tudo desorientado. Saca, mano? Já, por isso que eu chamo de novo falso moralismo, entendeu? Interessante. É uma viagem. Interessante. Uma viagem. Ei, mas vamos lá. Bora. O pano de fundo foi bem feito, né? Agora o contexto tá dado. Né? Vamos ao nosso foco agora, que é o evangelismo. Lógico que a gente focou aqui o carnaval por causa do período, mas, vamos dizer assim, em eventos de massa, em grandes eventos. Vamos colocar um foco especial no carnaval, mas na nossa realidade aqui de Natal, se você é de outro estado aí, aqui na nossa região, na nossa capital, aqui tem um carnaval fora de época. Um carnaval fora de época, chama-se Carnatal. Porque o nosso carnaval aqui também talvez não seja tão forte quanto é o Carnatal, assim, de visibilidade. De visibilidade. Não tem como a gente competir com o Sudeste, Salvador, né? Salvador e com o Sudeste. Recife. O nosso estado mais forte é Caicó hoje em dia, né? Macau já foi muito forte em carnaval, mas Caicó também ainda é bem forte, mesmo, né? é mesmo. Os blocos tradicionais, eles têm os blocos tradicionais e também tem os blocos elétricos, né? Uhum. Pronto. E um dos motivos da gente convidar você para cá, para esse episódio de hoje, é nós sabemos que você foi um dos fundadores, né, de um como é que se identifica, um movimento, um ministério, né? Pode ser movimento também, Ministério de Evangelismo, Missão, Pronto, queria que você Evangelização e Evangelismo. falasse como foi no início, como surgiu Nativa, né? Para quem não conhece, ainda existe Nativa, né? Atualmente existe. Deu umas muito capenga, tá fraquinho. Né? Mas ainda tem no Piauí hoje, aqui em Natal não tem mais, tem minguado, né? Depois da pandemia, né? Virou jacaré aí. Pois pronto, fala pra gente como surgiu Nativa, como veio a ideia do Nativa, como era no início, como foram as primeiras, qual era assim conceito. Cara, o Nativa foi uma ideia muito simples. Um amigo nosso chamado Danilo Duarte, cara, cabeção, entende muita coisa, é um cara com a mente prodigiosa, né? Um cara, homem de Deus, e assim, alguém que eu tenho muito respeito. Ele estudava no IF, né? Eu brinco que ele estudava no Etfern, né? Era Etfern, né? Não, já era Cefete. E aí, ele fazia parte do Querigma, o Querigma dentro do IF, que era um grupo de jovens que... Ouvi falar. Ainda existe até hoje, né? Existe. O Querigma continua lá. Sim. É uma espécie de grêmio, só que cristão, entendeu? Sim. Com a função não de promover política, mas a função de promover o evangelho do reino. Né? Então, começou lá dentro, e aí eles iam saindo de lá e disse, pô, mas agora a gente vai evangelizar onde? E aí começou um grupo de gente se reunir, foi quando eu me juntei com o Danilo e disse, pô, vamos evangelizar do lado de fora. Em 2005, a gente foi junto para uma viagem para uma escola de missões na Jocum de Fortaleza. Quando a gente voltou, a gente decidiu continuar evangelizando junto. E aí o movimento foi crescendo, teve uma escola de férias da Jocum aqui em Natal, a gente viu que tinha essa coisa maior de escola de férias de missões, que você estuda um pouco de teoria e prática sobre evangelismo de rua, evangelismo urbano, e disse, vamos juntar. E aí a gente começou um movimento, começamos com 4, na passarela do shopping via direta, depois a gente era 15, depois 20, depois 30, depois 50, depois 100, 120, 250. Chegou uma época, acho que a gente tinha aí no movimento, direto ou indiretamente, uns 300 jovens envolvidos. Eu lembro até de uma foto, assim, quando você fala, eu lembro de uma foto, todo mundo assim na passarela cheia, e fizeram uma foto. Aí isso é marcante na minha mente, marcou. Isso. Pronto. Porque acho que foi na época que eu tava fazendo a graduação, lá na UFRN. Isso, foi na escadaria de frente à parada do circular. Certeza que foi naquela escadaria, assim, a gente tem lá, a gente tava fazendo a reunião nas ruas.
Sim, perto ali onde hoje é a Advec, por ali, né? De frente, pô, de frente mesmo. Tem aquelas lanchonetezinhas, tem uma escadariazinha ali, e a gente fez uma reunião ali. Sim. Mas era isso, e o nosso objetivo, qual era a visão do Nativa? Evangelizar constantemente e levar outros a fazer o mesmo. E a gente usava 1 Coríntios capítulo 9, né, que Paulo fala que é a responsabilidade dele evangelizar, depois ele diz que se fez de tudo para com todos, né? Com os judeus, como se eu mesmo fosse judeu e estivesse debaixo da lei, com os que sem lei, como se eu mesmo estivesse fora da lei, né? Fiz-me de tudo para com todos, para que de todas as formas eu pudesse salvar alguns, né? E aí isso motivava muita gente. Vamos fazer de tudo pela pregação do evangelho. E aí a gente explorava as capacidades artísticas da galera, teatro, dança, circo, acrobacia, tudo que você imaginar, truque, canção, palhaço, né, cuspir fogo, tudo que você imaginar, dançar. Olha, do Nativa, cara, tinha um grupo de dança tão forte que a galera era tão forte que todo mundo decidiu fazer dança. Deu errado depois, né? Você pode ir pra... Deu errado porque depois eles esfriaram na fé e na proclamação do evangelho. Sim. Mas os caras eram tão bons que eles se tornaram a maior companhia de dança. Que tipo de dança? Hip hop. Sim, hip hop. Principalmente hip hop, street dance, né? Sim. Algumas variáveis dentro desse gênero. Sim. Acho que por isso que às vezes não, a gente tem que ter sempre na lembrança do motivo de você estar fazendo as coisas. Claro, cara. Porque quando você se detém no porquê você está fazendo, você não se desvia. Perfeito. Sim, apegado ao Senhor, né, cara? É relacionamento com o Senhor. Era uma galera quebrada, era uma galera rejeitada, era uma galera que na igreja ninguém dava nada por eles. Eu mesmo era um desses, entendeu? A gente era conhecido como os que davam trabalho, né? Mas esse movimento se fortaleceu, a gente tinha uma visão, nós tínhamos treinamento, tinha treinamento de liderança 1, 2, 3, 4, tinha modelo de evangelho, dava treinamento nos 5 estados que a gente estava presente. Nós nos espalhamos por vários estados do Nordeste, nós chegamos a quase todos os continentes com projetos missionários. A gente plantou, nesse período de 2000 o Nativa começou em 2005, 2008 começou a Escola de Missões, 2008 também a gente foi para Sítio Novo, e aí a gente viu que a gente podia plantar a igreja, e aí de 2008 até 2018, 10 anos, acho que a gente plantou por volta, junto com o ADEPNAS, que é outra agência que surgiu depois no processo, eu acho que a gente plantou umas 15 ou 16 igrejas no interior do Rio Grande do Norte. Dessas aí, quase todas continuam abertas como igrejas, com gente que se converteu nas comunidades, porque a gente tinha um foco, encontrar comunidades que não tinham presença evangélica relevante. Então era cidadezinha, sítio, povoado, e a gente foi plantando igreja assim. E vocês devem ter enfrentado uma tradição católica fortíssima, né? Cara, mas eu vou dizer uma coisa pra você, foi bom, muito bom. Tudo dava muito certo. Até quando dava errado, a gente disse, se tá dando errado é porque vai dar certo. A gente dizia assim. Né? Então, assim, a gente estudava para aquilo. Tanto que a gente se tornou especialista nisso. Né? E eu tô falando especialista de parar para estudar mesmo. Então, meu mestrado é nessa área, o mestrado dos meus amigos nessa área, a gente tem amigo nosso que hoje é doutor nessa área. Né? Então, a gente se especializou de verdade naquilo. Né? Naquilo que a gente fazia e virou nossa estratégia de vida, nosso caminho de vida. Então a gente evangelizava em evangelismo pessoal, a gente era muito forte em evangelismo pessoal, a gente usava as artes como meio de atração, e a gente sempre entendia que qualquer lugar era lugar para evangelizar, seja qual fosse esse lugar. Dentro do Mido, a gente já evangelizou dentro da Praça de Alimentação do Mido, fez um impacto evangelístico dentro da Praça de Alimentação do Mido, e fez uma peça, a encenação da crucificação de Cristo dentro do Mido. A gente fez impacto, bicho, na minha formatura de Ciências Sociais, dentro da UFRN, no auditório da reitoria, no dia da minha formatura. Deixaram, foi? Deixaram? Não, fizeram sem autorização, né? Galera, eu tava subindo e foi uma surpresa pra mim. Sim, você não sabia. Não, eu tava com um canudo na mão, né, passando aí. Rui Demar Jerônimo Damasceno, esse é meu nome, tá? Rui Demar Jerônimo Damasceno e tal, não sei social, sei que lá. Aí a galera foi lá pra frente, a galera do Nativa, todo mundo de preto, levantou as plaquinhas assim lá na frente, aí tinha escrito assim nas plaquinhas, cada uma plaquinha, estudante disso, professor,
cientista, filósofo, tinha um monte de coisa assim, sociólogo, várias plaquinhas diferentes, dentista, tudo que você imaginar. Eu acho que tinha umas 20 pessoas na minha memória exagerada, tinha umas 20 pessoas, assim, né? Aí todos eles daqui a pouco viraram as plaquinhas, né? Cristãos. Lá na frente, todo mundo, né? E aí a galera terminou gritando, Jesus morreu por você porque para Deus nada é impossível. Meu amigo, foi assim, uma evolução. Todo mundo ficou assim chocado, porque a gente estava no ambiente onde eles estavam acostumados a fazer. A gente foi lá e disse, toma aqui para você. Entendeu? Foi pego de surpresa. Assim, cara, a gente já fez evangelismo em muitos lugares inusitados. Carnaval, seja qual for, freguês nosso. Freguês, a gente ia mesmo e evangelizava. E aí, o que você tem a dizer sobre esse negócio de pérola aos porcos? Você tá sentando na mesa dos escarnecedores, você tá lá, você vai se amoldar. Sim, a primeira coisa que eu dizia, se eu tivesse sentado com a pessoa que estivesse dizendo isso, eu olhava para ela e diria assim, eu tô sentado na mesa do escarnecedor agora, dá licença, tô saindo. Ui. Primeira coisa que eu diria. Ai. Não, sério. Ai. Por quê? Porque, assim, o conceito de que todos nós somos depravados, né? Assim, digamos assim. Não, com a queda. Não. Porque se alguém vem de algum lugar e diz que não é para eu evangelizar em algum lugar, é igual Jesus falou para Pedro, meu amigo, aparta-te de mim, Satanás. Sim, sim. Entendeu? Não existe isso, gente. Não existe. Eu entendo que nem todo mundo se sinta preparado. Eu entendo que nem todo mundo tenha coragem de ir. Mas daí a você questionar quem vai, não sei se é teu papel, não. Né? Vai orar, pelo cara que tá indo. Né? Eu posso dizer para vocês um sem número de evangelismo e quais são. Pérolas aos porcos, primeiro. Não me use o texto bíblico fora de contexto. Sim. Se a pessoa vier usar o texto, eu já penso. Olha só, para mim isso é Satanás no deserto. Tá Jesus se preparando para a missão. Satanás ele pegando o texto fora de contexto, sabe? Sim. Aí eu tô vendo Satanás chegando para mim. Não jogueis pérolas aos porcos. Infeliz, a Bíblia diz, pregue a tempo e a fora de tempo. Essa expressão, a tempo e a fora de tempo, em algumas versões, quer seja oportuno, quer não, significa dizer assim, ó, pregue quando lhe for possível pregar, ou mesmo quando você estiver sob risco. A ideia é essa, né? Meu irmão, não existe local onde a pregação do evangelho... Eu já preguei dentro de igreja católica, na hora da missa, porque eu fui convidado. Me deram a oportunidade, preguei. Foi provocada a oportunidade? Foi. E a gente já pregou em cima do palco da banda Grafite em Macau, no Carnaval de Macau. Entendeu? Tá lá, meu irmão, nessas festas, o grande número de desviados é gigantesco. Quando você sobe lá com uma camisa que a gente ia, assim, a gente era muito estratégico, né? Então a gente ia com uma camisa que tava escrito assim, e se hoje fosse o último dia, pô, e a camisa era bem chocante. É chamativa. Né? Bem chamativa, era vermelha ou preta, com uma arte bem impactante, entendeu? No carnaval de... Nos carnavais. Às vezes a gente usava em vários, né, diferentes. Cara, o cara olhava para aquilo ali, é o que é isso? Carnatal teve uma vez que a gente fez a tenda do Pai Yeshua. Porque os filhos de Gandhi... O nome também é para dar também pro cara se interessar, né? Aí a gente montou uma tendinha lá no viaduto, né? Que fica interditado. A gente botou uma tendinha lá e tinha uma faixa tenda do Pai Yeshua. Venha saber do seu futuro, da sua vida. Né? É uma estratégia aí. De branco. A galera vinha, a gente ia ler a mão da pessoa. Tô vendo aqui que tem um homem aqui na sua vida, viu? Tô vendo aqui que existe uma luta pela sua vida. Tô vendo aqui que tem a possibilidade de um destino trágico que pode ser resolvido por outra pessoa. Aí, essa pessoa é Jesus, porque ele morreu na cruz por você, assim. A pessoa já tava lá comigo, pô. Já tinha perdido a atenção dela. Teve uma situação... Ouviu a história toda aí. Daqui a gente puxava toda a história da narrativa da redenção. Texto bíblico, exposição do texto bíblico. Teve uma amiga nossa, a Roberta Kaline, né? Quando ela pegou a mão da menina, o Senhor falou com ela que a menina que estava lá era crente. Aí ela começou a dizer, olha, o Senhor tá me dizendo, vou logo direto ao assunto aqui com você. O Senhor tá me dizendo que você é crente. E Deus tá falando assim para você, que não é lugar para você. A menina era filha de pastor, né? Um pastor de uma denominação grande.
ligou na mesma hora, o pai dela veio buscar ela chorando. Cara, não foi ninguém que me contou. Agora, se você não viu, certo? Só tem uma chance de você entender o que eu tô dizendo. Vá e pregue. Entendeu? Teve uma vez, cara, no Carnatal, que o barulho tava tão grande que a gente não conseguia evangelizar. E tava todo mundo de preto. Aí a gente decidiu fazer, sabe o quê? Se ajoelhar no meio da multidão, pô. A gente ajoelhou de frente à passagem do trio, que naquela época ainda passava de frente à pipoca aberta. A gente se ajoelhou de frente aos trios e levantou as mãos e começou a orar. Não sei o que foi que aconteceu, que os trios engancharam e ficaram parados na frente da gente um tempão. Um colega professor estava lá em cima, inclusive. Escarneceu, ele não estava me vendo lá de baixo, não conseguia me identificar. E ele escarnecendo, tirando onda, fazendo gestos obscenos lá de cima do trio elétrico. E a gente continuou orando. Daqui a pouco o cara baixou a cabeça, se ajoelhou, começou a chorar, desceu, foi pedir desculpa pra gente, porque tava fazendo gesto obsceno. Entendeu? Uma moça desceu, trocou, foi pra igreja. Eu era pastor da Igreja de Cristo na época, na Jerônimo Câmara. A menina desceu e disse: eu não quero mais continuar ali, eu vi vocês orando, meu coração incendiou de uma alegria, eu comecei a chorar porque tava ali, senti vontade de descer. A gente fez uma roda, orou por ela, na mesma hora. A gente levou ela pra igreja, ela tomou banho, as meninas emprestaram roupa pra ela. Depois a gente pegou o carro da equipe, foi até a casa dela, ela tomou banho, trocou de roupa, pegou a roupa dela. Sabe pra onde ela foi? Voltou pra lá pra ficar com a gente. No outro dia ela tava dizendo assim: eu tava aí ontem e Deus falou comigo que era pra eu sair. Cara, por que eu vou dizer que é jogar pérolas aos porcos? Eu fico imaginando, entendeu? assim, eu coloquei essa questão de pérola aos porcos e tal, sentar à mesa dos escarnecedores, porque quando a gente lê as escrituras, a gente vê que Jesus, ele passou por essa situação de que ele estava sentado com Os pecadores. Com pecadores e os religiosos, com prostitutas. e foram os fariseus, os religiosos, que condenaram Jesus. Então eu vejo Jesus vivendo. Se ele estivesse vivendo na época de hoje. Cara, sabe quando Jesus diz pra gente não dar pérolas aos porcos? Não deis aos cães o que é santo, nem deis pérolas aos porcos. Sabe aonde é que Jesus está dizendo isso? Qual é o texto bíblico que Jesus está dizendo isso? É dentro do Sermão do Monte, pô. Sermão do Monte. O sermão onde ele começa o sermão falando sobre o milagre da salvação e como a salvação se revela na vida do crente. Depois que ele termina falando das bem-aventuranças, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar, perdeu o sabor, não serve para nada, senão é para ser pisado. Se a luz não se coloca lá em cima, porque a função dela é ficar lá para iluminar toda a casa. Assim brilha a vossa luz, para que todos vejam suas boas obras e creiam no seu Pai que está no céu. Glorifiquem, é assim que diz mesmo. E glorifiquem o seu Pai que está no céu. Cara, onde é que a luz tem que brilhar? No meio das trevas. Eu ia com os meus filhos pequenos, Pedro e Zoe Marie, Pedro no meu cangote, Zoe no cangote da minha filha. Pedro Azaf com 7, 8 anos de idade, segurando na minha mão. Eu dizia assim para ele, eu começava a evangelizar os vendedores, eu evangelizava os vendedores, depois eu dizia: filho, você quer orar por ele? Uma vez o Pedro Azaf começou a orar. Cara, você viu seu filho com 7, 8 anos de idade, orando por um vendedor lá no Carnatal. O cara começou a chorar, mano. Porque o Pedro começou a orar assim: Senhor, eu não sei onde ele estava, o que ele fez, eu não sei o que aconteceu com a vida dele antes, mas eu sei que o Senhor pode mudar a vida dele daqui para frente. O cara começou a chorar quando o Pedro terminou de orar e disse: foi Deus que mandou vocês aqui. Eu tô cumprindo liberdade condicional, eu estava envolvido nisso. Para que o cara vai abrir a vida dele assim, cara? É Deus, mano. Deus. Eu me lembro até hoje de um cara chamado Dailan. O cara tava com um saquinho de uísque nas costas, aquela mochilinha que bota bebida, o canudinho vindo por aqui. Mano, o cara entregou a vida para Cristo. Mano. Entrou na caminhada. De vez em quando, ainda hoje, eu tô andando e eu escuto alguém falando: olha, você tava naquele dia do evangelismo que eu aceitei Jesus. Pô, gente, eu tenho que tomar cuidado pra eu não me envaidecer, porque eu sei que a obra é do Senhor. Aí, cara, não é uma questão... Tem gente que pensa que é ser duro demais, né? Cara, eu não sou Deus. Eu não sou perfeito. Eu também não sou um cara manso.
Não, eu tenho minhas características que precisam ser tratadas. E o senhor está tratando elas. Hoje eu sou menos ruim do que eu era antes. Um pouco menos ruim, pelo menos. Entende? Mas eu não posso me dar o desfrute de achar que porque está no carnaval eu não posso pregar o evangelho. Sim. Entendeu? Se o meu filho podia... Cara, não tem outra. A gente foi várias vezes pro carnaval de Caicó. Teve uma vez, a última vez que a gente foi pro carnaval de Caicó foi antes, ainda como nativa, foi antes da pandemia. Né? Foi o último carnaval antes da pandemia. 2019. A moçada... Não, mentira, foi não. Foi 2018 ou foi o carnaval de 2019. Eu já tinha passado a liderança do Nativa, eu tava de folga com a minha família na Praia do Forte, né? Passeando com a minha família. A galera ligou para mim, Rui, ontem à noite a gente foi evangelizar. Não, hoje à noite, no começo da noite, era tipo 6 horas da noite e tal. Não me lembro muito bem a sequência dos fatos, mas o fato foi que eles disseram que estavam evangelizando, passaram num lugar que é bem conhecido em Caicó, chamado Lauge. E aí levaram uma pizza do movimento LGBT. Caramba! Uma pizza. Na hora, porque a galera do amor, às vezes tem ódio pra demonstrar também. Aí a galera passou, e eram jovens, e eu conheço a galera, gente boa, galera moçada, assim, ninguém tava lá pra afrontar ninguém, porque a nossa estratégia não é o afronta. Nunca foi, a gente nunca incomodou ninguém em evangelismo por ser mal educado, ou por ser grosseiro com seu ninguém. Entendesse? Meu amigo, eu olhei pra minha esposa, a gente orou lá onde a gente tava, aí a gente decidiu, cara, vamos pra Caicó encontrar com a galera. Meu carro chegou, no meu carro foi chegando, deu coincidência de encontrar com eles indo pro bloco evangelizar. Quando eles viram o meu carro, a galera começou a cantar bem alto, pelo Senhor. Macho. Não. A gente é crente pra quê? Se não for pra ir pra luz. Meu irmão, sabe aquela brincadeira? Se não for pra brincar, não desce pro play. O teu Salvador, puro, santo, verdadeiro, Deus de verdadeiro Deus, desceu pra uma terra podre, imunda, trevas pura, pra salvar a minha, habita dentro de mim e de você. 3 pedaços de carne podre, sem o Espírito Santo. Aí, a igreja dizer que a gente não pode ir pro carnaval evangelizar. Rapaz, isso não é igreja. Isso é um irmão imaturo. É alguém que precisa respeito, amor e guarda da fé dele. Precisa. Mas eu não vou deixar de encorajar ninguém a fazer o mesmo. Não vou. De forma alguma. Porque eu acredito no poder do evangelho. Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele não faz exclusão do lugar. Pregue. Verdade. Pregue. Então, meu irmão, não tem muito o que dizer não, cara. Né? O texto, eu tô dizendo porque, como vocês bem disseram, já ouvi sim, claro que eu ouvi. Não se faz, não se prega, não se vai. Né? É jogar pérolas aos porcos. Isso é ditado popular de crente. Extrai o texto bíblico do lugar dele, que tá falando sobre hipocrisia, tá falando sobre julgar errado o irmão, entendeu? E pega o texto que acentua o hipócrita, o que é não dar pérolas aos porcos, o que é não dar aos cães o que é de Deus. Literalmente é tomar o cuidado com quem te julga, com quem te condena, com quem tá cheio de trave no olho, tentando tirar o cisco do teu olho. Ah, mas você não tá preparado espiritualmente para ir para lá, meu irmão. E eu tô preparado para ir para onde? Se não for pelo poder do Espírito Santo, eu tô pronto para ir para onde? Só pelo Espírito Santo mesmo. Entendeu? Rui, mas muito forte o que você falou. E como você falou, foram pelo menos 10 anos de intensos ali. 15. Pronto. 10 anos plantando igreja. Ao total. Nessa luta foram uns 17, 18 anos indo todos os anos evangelizar em Natal, Carnaval, Recife, Salvador. Onde tinha oportunidade a gente estava lá. A caminhada foi longa. Então, como você falou, você tem experiência, se fosse contar a experiência aqui de rodo. Com certeza, muitas experiências positivas e experiências negativas também. Assim, no seu ponto de vista. Lógico que tem a questão da hipocrisia, da falta de conhecimento, de nunca ter ido para evento desse. Não, nunca participei de um evento desse. Não vou nem eu dizer. Também, eu só... Algo bem longe, vamos dizer assim, bem longínquo.
Então não posso dizer que tem a experiência que você tem. E talvez um dos motivos da galera ter esse preconceito seja justamente esse conhecimento, como você falou, o medo da galera, principalmente jovem, não estar preparado e tal. Então, nessa sua jornada de experiência, de experiência positiva, você teve muito, de ver pessoas, como você falou, entregar a vida de Jesus, como você citou vários exemplos. Mas com certeza você também teve experiências negativas. Isso é inevitável. Você está lidando com seres humanos, teve experiências negativas. Então, você lembraria assim, ou você poderia nos ajudar nesse sentido? Porque se há uma desconfiança das pessoas, se há um receio das pessoas, ou porque a pessoa soube de casos negativos, ou porque a pessoa imagina que possa acontecer. Eu acho que são duas coisas distintas. Eu entendo que existem pessoas que não vão por desconhecimento. Também porque não tem preparo, não tem orientação. Eu não posso pedir de alguém aquilo que ela não tem para dar. Então, eu tenho essa paciência com isso. Nós estamos aqui num espaço de reflexão. Sim. Então, eu aproveito para dar a reflexão que precisa chegar e a pessoa aproveitar ela da forma como ela conseguir. Então, eu entendo, sim, que existem pessoas, igrejas, pessoas até piedosas, né, que nesse momento fraquejam em não ir ou em criticar. Porque eu não questiono, não acho que é para todo mundo ir. Eu acho que é para ir quem entende que é para ir. Quem não entende que é para ir, não vá. Porque vemos e convenhamos não é fácil, assim, não é de boa. Não é. É difícil. É pesado, assim. É muito difícil. Você vê coisas que você não queria ver. Entendeu? Enfim, não é uma coisa simples. Apesar de ser simples, não é tão simples assim. É simples quando você está junto com um monte de gente decidida a fazer, ou quando você tem uma chamada específica que mesmo sozinho você vai lá e faz. Um a um, cuidado com o outro, né? Todos os cuidados que a gente tinha e tal, né? Teve tudo isso? Tem os pontos negativos. Eu vou dizer, por exemplo, levar uma pizza não é um ponto positivo imediatamente. Mas aí lembra aquilo que Jesus falou, né? No final das bem-aventuranças ali. Então, aí você fica... Por isso que é difícil falar assim do aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? Os aspectos negativos que existem, e como você bem disse, tem a ver com as pessoas que vão. Tem a ver com santidade, tem a ver com imaturidade, porque cara, gente no Nativa, e nós éramos... Vocês lembram da história da caverna de Adulão? Não lembro, não. Acho que não é da minha época. Não, é da Bíblia. Eu não sei mesmo, não. Caverna de Adulão é a história dos valentes de Davi, que no período da perseguição de Saul a Davi, Davi se esconde nas cavernas do deserto da região de Israel, escondido de Davi, e junto com Davi se escondem os valentes dele, mas também uma corja de gente que eram ladrões, bandidos, salteadores. E essa galera virou o exército de Davi durante um tempo. Se junta a Davi. Só gente que não prestava. Lá Então, no Nativa, a gente se via assim. Então, a gente se via como essa caverna de Adulão. Né? E Davi não era nenhum de nós. Davi era Jesus. Exatamente. Era o que tava na minha mente. Quando você falou, aí eu tava... Não era o Rui, não era o Danilo, não eram os caras que lideravam, não. Porque os caras que lideravam também eram bandidos, igual os outros, entendeu? Era tudo membro da mesma gangue. Então, assim, quando as pessoas diziam coisas com a gente sabia. É verdade. Muito do que está se dizendo sobre fulano, beltrano, ciclano é verdade. Né? Tinha gente que estava em pecado. Tinha, cara. Mas ela estaria em pecado em qualquer lugar, lá ou em qualquer outro lugar. A gente sabia? Não era uma coisa aberta. Né? A gente tinha, por exemplo, o cuidado de orientar, pastorear, disciplinar. Sim, tinha. Até porque muitos deles não eram cuidados na igreja local. Sim. Como eles eram tidos como ovelhas negras, eles já eram relegados na igreja local. Então, muitos deles hoje, inclusive, são pastores, né? São missionários no campo, plantadores de igreja. Cara, eu posso ir dizendo que se fosse ao vivo, eu ligava na hora aqui para vários deles. Vou ligar para o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Gente que na década de 2000 até 2015 não era ninguém na vida. Né? Ninguém dava nada por nós. Eu fui o primeiro a casar. Eu casei em 2008. E ainda assim passava pelo que passei. Sim. Então, existem dificuldades? Existe. Né? É fácil? Não. Você pode levar latada de cerveja na cara. Né? Você pode
tem uma bala perdida e Uhum. alguém sofreu um dano grave, uma morte, um alejo, né? Nesse Tudo isso. tempo houve assim alguma coisa, além desse caso da galera que levou essa surra lá em Caicó, você teve algum episódio assim que foi No carnaval, pesado assim pra no vocês? carnaval pesado só de ver coisas Hum, relacionadas à sexualidade, né? uhum, A pornografia, imoralidade. Eu realmente já vi no Carnatal, debaixo da passarela, de frente ao centro administrativo, uma jovenzinha sendo praticamente abusada, né? Ela estava notoriamente muito dopada, uhum, né? E foi muito ruim. E era um lugar perigoso, né? Inclusive, a gente muitas vezes se sente totalmente incapaz, impotente, porque você não tem o que uhum, fazer, uhum, né? Já teve tempo de a gente trabalhar com resgate e estar levando as pessoas sim, para socorrer pessoas em sim, coma alcoólico e uhum, etc. Né? Enfim, fazia barraquinha com caldo de sopa, caldo de carne para ajudar as pessoas a se recompor, uhum, entendeu? Com primeiros socorros para poder ajudar. Então tem coisas muito ruins que acontecem. Mas já teve vezes, nossa, em escola, nossa, em base que a gente estava hospedado, não foi no carnaval, foi numa escola de missões, que ah, assaltantes pularam o muro e renderam a gente, 5 assaltantes. A gente estava no número de umas 100 pessoas, então os caramba, caras renderam a gente na escola de missões. Teve uma outra que a gente estava em Carnaúba dos Dantas, hum, interior do Rio Grande do Norte. Depois de Parelhas entrando ali, Jardim do Seridó, Caicó, Jardim do Seridó entrando, aí vai na região ali, Carnaúba dos Dantas. Meu amigo, teve um grande assalto a banco, foi matéria no Brasil. Um dos primeiros grandes assaltos a bancos de interior de quadrilha especializada aqui no Rio Grande do Norte. Meu amigo, a gente estava numa tensão muito grande para sair ou não da escola que a gente estava, que era no centro de Carnaúba dos Dantas, para ir para um povoadozinho, para evangelizar dentro do povoado. E aí a gente vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, foi. Quando a gente saiu com o caminhão, houve um tiroteio típico de Virgulino Lampião. A escola que a gente ficou toda alvejada. misericórdia. Assim, ó, vários X de alvejada. Era metralhadora, meu amigo. Não era revolvinho, não. Uhum, Então já teve muita dessa. Na África, eu já fui quase preso, né, por milícia, por exército. Então, assim, a obra, quando você se expõe à obra, você entende alguns textos bíblicos. uhum, Né? Você, eita, esse texto está mais perto de mim. Né? Olha aqui, ó. Expostos à morte todos os dias. Aquilo não era linguagem figurada, não. uhum, Aquilo ali era uma linguagem real, entendeu? real, Então, tem os pontos aí, tem, mas tem muito mais a ver com o caráter de quem participa. sim. Né? E eu fico imaginando, assim, a Pedro, quando Jesus voltou pro Pai ali, ressuscitou, e Pedro se deu conta, né, de que é a missão, né, Sim. e aí ele, quando ele era perseguido, quando ele passava por dificuldade, ele lembrava do texto. Se você for perseguido em meu nome, né, Com certeza. você Todos está no eles. caminho certo. Aí. Aí Pedro ficava alegre. Isso alegrava o coração de Pedro quando ele estava sendo perseguido pelo nome de Cristo. Porque o Jesus, o mestre dele, tinha falado que isso iria acontecer. Pois é. Pois é. Então, né, quando você falou aí que aconteceu situações e eu pude perceber que tem alguns versículos que está mais próximo de mim, eu imaginei Pedro aí. Quando ele se alegrava, quando ele estava sendo perseguido ou quando ele sofria alguma aflição. Porque Jesus já tinha falado para ele que isso iria acontecer. Rui, você falou também que usando o exemplo do Nativa, lá vocês tinham, lógico, havia uma preparação. Não era assim, pegar, vamos supor, eu e Rodrigo aqui nunca foi, Simbora. chegar, Rui, pronto, carnaval é agora, sábado, vai ter lá em Caicó, vamos, a gente quer ir contigo, a gente quer ir pra lá, lógico, talvez você permitisse ir pra acompanhar, pra ver, né, mas pra galera participar mesmo, tinha Assim, como é que funcionava? todo evento nosso, ele sempre tinha momentos de treinamentos e orientação. Para aquele evento específico, né? Todos eles. Sim. Só que a gente tinha 2 grandes eventos durante o ano, que eram as escolas missionárias. Onde a gente estudava sobre vários tipos diferentes de evangelismo e contextos de evangelização. A minha dissertação no mestrado é uma evolução dessa prática.
A minha dissertação é a hermenêutica missionária, não, a hermenêutica reformada, né? A homilética reformada como fim último da hermenêutica, né, para pregação em múltiplos contextos na pós-modernidade. Meu amigo, são aqueles títulos meio dissertativos. Porque é dissertativo mesmo. Tô ligado. Não mestrado acadêmico. Então, Sim. a gente Você precisa tem. precisa botar uma embalagem bonita. Tem que... Trocando em miúdos, hermenêutica, interpretação bíblica, homilética, pregação. Uhum. Né? Então eu interpreto, logo prego. Uhum. E a minha tese. E isso aplicado a vários. A nossa. Então são 3 elementos: interpretação bíblica, comunicação bíblica e contextualização bíblica. Uhum. Então, para eu só adianto, trocando em miúdos, só adianta eu interpretar bem a Bíblia se eu souber como comunicar bem a Bíblia. E eu só vou comunicar bem a Bíblia se eu contextualizar essa mensagem para que o ouvinte ouça. Entenda. E seja relevante para ele. Em múltiplos contextos. Sim. Da onde veio essa concepção de múltiplos contextos? Das nossas muitas experiências em vários contextos diferentes. Cara, um final de semana a gente tava no sertão, no outro a gente tava num colégio urbano na periferia de Natal. Meu amigo, é totalmente distinto. Você vai ter que abordagem usar é estratégias diferentes. Claro, daqui a pouco eu tô em Guiné-Bissau, na África, né, tendo que evangelizar em crioulo, noutra língua, sendo preso no Senegal. Tá entendendo? Eu só lembro de Paulo, né? Que ia lá pros templos lá, chegava lá. Então, são muitas situações diferentes. Então, a gente precisa treinar, preparar. Então, a gente tinha 2 escolas de treinamento grande, mas uma vez por semana nós estávamos juntos, estudando e discutindo sobre estratégias de evangelismo. Então, não parava. Então, a gente não treinava só quando ia para o carnaval. A gente tinha uma história de preparo, a gente consumia isso. Sim. A gente lia, a gente estudava para isso, né? Muitos de nós, não todos, obviamente, mas os cabeças, né, estudavam para preparar os outros, para ajudar os outros a elevarem o nível. Sim. Se hoje, vamos supor, a gente chega aqui para você, eu, Rodrigo, aqui do podcast, fala: Rui, a gente quer começar um trabalho de evangelismo em eventos, para eventos assim. Qual seria, assim, o caminho? Você fala: eu vou atuar com vocês aqui como um mentor de vocês. Um exemplo, né? Vamos supor que aqui na nossa audiência aí, alguém viu isso aqui, nunca tinha pensado por isso e ardeu lá no coração da pessoa. Rapaz, isso aí Deus está falando comigo, eu acho que Deus tem uma coisa comigo. A gente sabe que o Senhor tá levantando sempre novas pessoas, né? Qual seria, assim, o caminho que você indicaria, assim? Existe hoje vamos supor, alguma agência que ainda tem essas escolas de missões? Tu falou da outra agência, né? Tu citou lá na... Depenas, Qual o caminho, assim, que seria legal para a pessoa seguir? Então, evangelismo urbano, ele é prática, né? Então, tudo que o Nativa aprendeu a dar treinamento, ele aprendeu fazendo primeiro e teorizando depois. Sim. Né? Então, a gente começa na prática, entendendo que tem estratégias, e essas estratégias eram muito práticas. Então, o caminho é a prática. O primeiro caminho é pensar, pesquisar quem já faz. A Jocum tem um bom trabalho com isso. Não é como a gente fazia, porque a gente começou a fazer coisas um pouquinho diferentes, tanto que em algumas situações a gente acabava sendo um suporte para outras equipes de outras missões que até faziam uma parte do projeto de ir para os lugares assim, mas elas não tinham tanta experiência no evangelismo pessoal. Sim. As pessoas pensam que o foco do Nativa era evangelismo de impacto. Não era. O foco do Nativa era evangelismo pessoal. Sempre foi. Então, se você não tem teatro, dança, circo, cospe fogo, mas tem um grupo de pessoas que ama o evangelho, que estuda o que é o conteúdo do evangelho, que não confunde evangelismo com contato testemunho pessoal, né? Que não confunde evangelismo com bom comportamento, que não tem nada a ver. É indissociável? É inseparável? É. Mas não é evangelismo. Evangelismo é exposição do evangelho de Cristo. Não é uma moralização, né? Não é uma coisa moral. Não é simplesmente moralização. Não é. Primeiro porque quem trata do aspecto moral do indivíduo é o Espírito Santo. Não é o evangelismo que trata do aspecto moral do sujeito. Né? Quem trata dos aspectos morais de um sujeito é o Espírito Santo de Deus através
do contínuo mergulhar do sujeito nas escrituras sagradas, né? Mas eu diria o seguinte, cara, se você não tem esses instrumentos todos, conheça o conteúdo do evangelho o máximo possível, né? O máximo possível, e se prepare para fazer evangelismo pessoal, né? Esteja pronto para fazer evangelismo. Estude quais são as principais perguntas que as pessoas fazem. Quais são as principais reações que essas pessoas fazem. Toda igreja local tem condições de fazer isso. Na minha visão, né, eu entendo que a igreja não deveria fazer retiro como faz. Deveria fazer retiro, sim, para qualquer cidade, para qualquer lugar. Pode ter tempo de lazer, não tem problema, não estou falando, me referindo a isso. Mas eu acho que em qualquer lugar que a igreja for, em grupo, ela tem que ir para evangelizar, né? Ela vá para qualquer cidade, fazer qualquer retiro em qualquer hotel. Mas esse retiro ele tem que ser de capacitação e não só de inflar bucho com farinha de trigo, né, espiritual, né? Então, vai estudar sobre isso, né? A igreja tem toda a estrutura para isso. Cara, eu passei 18 anos no Nativa, fazendo escola de missões. Esse ano, a gente executou, no ano passado, né, 2023, a gente elaborou e executou uma escola de missões para a Convenção Batista Brasileira. E eu vou dizer uma coisa para você. É muito melhor fazer as coisas com a igreja tutelando a coisa. Isso foi muito melhor. Eu nunca mais faria Nativa de novo. Faria sempre com a denominação. Sim. Tem um suporte. Porque tem maturidade, tem suporte, tem pessoas para dar apoio para você na hora que precisa. Você tá indo com respaldo, tá indo 100% enviado. Sim, Cara, mesmo, rapaz, falando nisso, interrompendo, só para não perder o fio da meada. Teve agora, não foi? Em janeiro, primeira escola de em missões. Riachuelo, não foi? Riachuelo, exatamente. Como foi, Rui? Compartilha conosco, rapaz. Foi sensacional. É isso que eu tô te dizendo. Foi um tempo de treinamento, de aprofundamento bíblico. Sim. Né? O executivo da convenção e o coordenador de capacitação da convenção estavam lá quase todos os dias. E eles viram, assim, os milagres de Deus acontecendo. A convenção abençoou a gente nesse projeto, no sentido de não apenas de se faça, como pegou firme com a gente para fazer junto. Cara, uma bênção. Foi muito bom, a gente teve 35 alunos, né? A gente começou um processo de treinamento, todos os dias tinham aulas e todos os dias tinham prática. Sim. Então a gente estudava de manhã, praticava, treinava oficina, estudava de manhã conteúdo, de tarde tinha oficinas de criatividade com artes e no final da tarde casa a casa. E três ou foram 4 dias de impacto. Na sexta-feira a gente apresentou o filme Tetelestai como uma culminância. Sim. Todos os dias as mesmas equipes iam para as mesmas casas, criando relacionamento e vínculo com as pessoas. No último dia a gente apresentou o episódio 10 e 11 de Tetelestai, né, que é a história eterna da salvação, da redenção. E a gente teve várias pessoas que estavam no casa a casa, que foram para os evangelismos de impacto, que entregaram a vida para Jesus ou abriram suas casas para novos PGMs. Sim. Foi uma coisa fantástica, assim, né? E tem tido continuidade. A gente conseguiu montar 5 equipes que estão se revezando. Uma equipe a cada final de semana volta para Riachuelo para trabalhar junto com o missionário. O missionário está construindo o templo e eles estão fazendo as visitas casa a casa nos PGMs, que foram abertos, os novos PGMs que eles conseguiram abrir. Sim. Então, assim, impactante demais, né? E como eu estava te dizendo, juntando as duas coisas, o que é isso? Preparo. Prepara. A juventude, cara, é muito forte. A juventude é muito forte. A gente subutiliza a juventude. Assim, a gente fica fazendo festival de pizza com juventude, açaizada com juventude. Tudo isso é top, pô. Tem que ter para ter entrosamento, para ter engajamento, né? Para a pessoa se conhecer melhor e tal. Mas para quê? A pergunta é, tá fazendo tudo isso para quê depois? Não tem sentido ficar só se encontrando. Se encontra para quê? Não, a gente tá se encontrando para se fortalecer. Se fortalecer para quê? Olha o evangelho. Olha o que Jesus fez com os discípulos dele e o que os discípulos dele fizeram com os discípulos deles assim sucessivamente. Tá entendendo? Meu irmão, pensa bem. Se todo jovem que se convertesse em igreja, as igrejas fizessem apenas o que as nossas igrejas têm feito, se no passado tivesse sido assim, a gente tinha igreja hoje aqui no Brasil? Não alcançava, não chegava. Não alcançava, cara.
Entendeu? Então, assim, a mentalidade tem que ser essa. Entendeu? Então, assim, se prepare, voltando para a pauta de ir para evangelismos de impactos e eventos, cara, simplifica. Não precisa ter um monte de coisa. Vai ter um evento grande, um carnatal, dá para evangelizar sim no carnatal. Vai ter festa da padroeira, dá para evangelizar sim. Não já sabe quando vai ser? Pega uma série de estudos antes. Como se faz isso? Pega pessoas experientes. Aqui em Natal tá cheio. Na nossa convenção, muita gente boa, experiente. Inclusive, gente, hoje a gente tem aí, eu posso contar para vocês, umas 10 pessoas que eram donativas e hoje são seminaristas, estão prestes a fazer concílio ou já estão plantando igreja na nossa convenção. Ou seja, gente boa que foi treinada lá fora, que agora está dentro do modelo, né, pastoral da nossa denominação, extremamente capaz de nos ajudar a avançar enquanto denominação, por exemplo, né? Que eu sei que o senhor é da mesma denominação que eu, tu também, Também, tá na mesma igreja, né? E para quem está assistindo aí que não sabe, nós somos batistas, né? Apesar que evangélicos verdadeiros. o Rui falou lá no início, mas Da verdadeira. se você não prestou atenção lá no início, nós somos batistas da Convenção Norte Rio Grandense. Se você não prestou atenção, é porque isso não é tão importante. Não, mas realmente tem gente que quando fala em denominação, fala em organização, tem aquela versão, a galera, os desigrejados, né? Olha, mas se você Tem a versão, a denominação. continue na igreja podcast. Até você criar vergonha na cara e voltar à comunidade dos santos. Se você fosse abastecer da gente aqui quinzenalmente, misericórdia, tá lascado. Tá mal. Ei, rapaz, eu acho que já vai bem com 1h30, né, Gabriel? Acho que dá pra ver embaixo em algum lugar aí, diz aí. Sim, né? Não citou, né? Hoje, Coreia. Você que tá assistindo aqui é da Ibavim, você vai saber, quando a gente vai se referir agora. Coreano, tá aqui nos bastidores hoje nos ajudando, Gabriel. O grande porque é um bombado mesmo. É porque são vários Gabriéis, né? Lá na Ibavim, se você chamar, tiver lá um ajuntamento assim, Gabriel, uns 10 olha pra você, assim. Gabriel é o anjo? Não. Vamos lá. Bem, rapaz, aqui teria muito que conversar ainda, Rui. Eu acho assim, a gente não explorou. Eu tô direcionando pra cá, para olhar o roteiro, mas esse roteiro aqui serviu só realmente pra gente dar o norte aqui. Mas a gente falou muita coisa. Teria ainda muita coisa pra falar, com certeza. É um assunto vasto. Mas eu acho que, primeiro naquela parte que você esclareceu bem, assim, o porquê de não... Até fora de contexto, das pessoas são avessas, aí te entende, como você falou, também entendo respeito. Exato, eu entendo respeito. E eu acho que assim, que principalmente quem é totalmente contrário, você deveria, talvez, no mínimo, orar e buscar conhecer e ter pelo menos uma experiência, talvez assim. Se você. Porque talvez, meu Deus do céu, eu não quero ser injusto. Alguns desses que criticam veementemente façam parte daqueles falsos moralistas. Sim, claro. Aquele cara que ele critica porque talvez ele sabe que se ele fosse, ele ia cair na tentação mesmo. Que é um argumento muito comum. Mas aí a pessoa tem batalha com bebida. Meu irmão, se você for deixar a fé com Jesus, porque você vai passar perto de gente bebendo, não vá não, pô. Não vá não. Se a sua fé tá fraca nesse nível, não vá não, realmente não vá. Se você é crente de verdade, mas por vida tua, fique longe. Né? Pra não andar só o pai sabe, Não, mas até como o Paulo falou que tinha os fracos, né? Que não comia aquilo que era sacrificado. Outro que não tava nem sabia que ídolo não valia nada mesmo e comia. E Paulo falou... Pra mim, a figura de linguagem ali é assim, ó. É Paulo dizendo assim, homem, se comer carne escandaliza teu irmão que é fraco na fé, não coma na frente dele, não. Vá pra casa comer sozinho. Mas assim, Rui, agradecer muito a você. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, compartilhar um pouco da sua muita experiência, né? Compartilhar um pouquinho da sua muita experiência nessa área. E que Deus abençoe sua vida. Continue te usando, né? Como na outra vez que você veio aqui, você falou, até eu lembro que foi uma pergunta de Madison, né? Você vai chamar de missionário, né? Como é que é missionário? Porque pensa que missionário é só o que está no campo. Eu faço missão no meu trabalho. Mas você é o missionário de viver missão e de mobilizar outras pessoas. Como você explicou muito bem, quem quiser aí, vá lá no episódio, busca lá o Sola Escritura, que foi o episódio com o Rui, não lembro agora se foi o 14, 15, 16, sei lá. Aí vai e procura, você vai achar. E Deus tem lhe usado tanto para fazer missões, como usou por esse tempo todo no Nativo e outros movimentos lá em Guiné também, como Deus tem te usado nessa mobilização. Como agora, no início do ano, na Escola de Missões, agora engajado na denominação, né, mais engajado na Convenção Batista.
Deus continue te usando, continue Amém. lhe guiando nisso, você continue sendo bênção, como você disse, com as suas limitações, com suas qualidades, seus defeitos. Exato. Todos nós, quem se achar perfeito, tá errado, porque perfeito aqui não tem... Mais perfeito aqui, lá, se cavar um pouquinho, vai ter lá seus defeitos. Mas que Deus continue usando você, que você Amém. é uma bênção. Queria agradecer aí a Rui pela presença, né? Mais uma vez, ter aceitado o convite. E queria dizer, acho que ele nem lembra, mas no primeiro Acampamento. do GA, né? 2018. Então lembra assim. Então, sempre quando a gente sugere assim, algum convidado, eu lembro de você, porque eu ainda lembro daquele cuidado que você teve ali comigo, né? Ali foi tipo que um dos únicos momentos que eu senti ser cuidado ali. Foi um momento muito especial, né? Então, sempre lembro de você e tal, e enfim, queria agradecer. Quando terminar aqui, eu vou te dar um abraço. Não dá pra dar agora, porque tá até a mesa no meio, né? Mas, Rui, valeu mesmo, irmão. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Tamo Obrigado junto. pela oportunidade. É sempre legal, não pelo podcast, mas porque é uma conversa, né? Uhum. E foi bom estar aqui com vocês. Né? Espero que seja bênção. Com certeza, quem estava prestando atenção aí foi edificado. Então, galera, muito obrigado a você que permaneceu até agora, você que acompanhou, um guerreiro que chegou até o final. Como eu sempre falo, nesse mundo de tudo ser muito rápido, de ser muito curto, o cara conseguir assistir um episódio todo de um podcast de mais de 1 hora e meia. Eu assisti um que teve aí daquelas polêmicas do criacionismo, evolucionismo. Foram quase 12 horas de podcast. Eu assisti todinho. Mas é guerreiro, hoje em dia é guerreiro. Guerreirão. Tá acabando agora já, né? Vai ter aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Acho que é no início, não, das intro. Né? Tem uma musiquinha na intro. Tem no final também tem a musiquinha Boa também. noite. O editor vai. Vai. A equipe. O Equipe. A Equipe. Eu keep. Beleza? Agradecer a vocês. Sempre lembrando, se inscreva. Se você não se inscreveu ainda, meu irmão, se você ficou até aqui, bicho, ficou 1 hora e meia conosco. O mínimo você pode fazer aí, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, compartilha se você quiser. E com certeza Deus vai usar esse bando de pecador aqui ainda pra abençoar, como ele fez ao longo de toda a história, vai continuar usando. Porque o poder tá no evangelho, tá na palavra, tá? A gente é só, como o Rui falou muito bem, um bocado de carne, um pedaço de carne podre aqui, mas que Deus, por graça infinita, usa como instrumento. Então, valeu vocês, valeu Rui, valeu Rodrigão. E em breve mais episódios. E o próximo, meu amigo, se você assistiu esse, aguarde o próximo. O próximo vai ser muito legal também. Vai ser diferente do que tudo que nós fizemos até agora nesse podcast. O próximo episódio, não perca, o episódio 26 vai ser benção, vai ser benção. Valeu, Rui. Fica com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.